Boa noite, né, para vocês aí. Hoje eu tô aqui com meu amigo Luigi aqui, meu aluno também, né, que alguns meses atrás eu entrevistei a mãe dele, né, para falar sobre o TEA, né, como é que foi para ela descobrir esse diagnóstico do filho dela. E hoje eu tô aqui com ele, né, Luigi, né, para falar como é que foi para ele essa descoberta, né, do TEA, né, que a gente entrevistou a mãe dele e agora a gente vai ver como é que foi a perspectiva dele sobre esse diagnóstico, né, que ele recebeu, né. Primeiramente, eu queria tranquilizar você que vai ser uma entrevista com uma conversa entre amigos, né, nada mais do que a gente não já faz na sala, né, conversar sobre isso, dialogar sobre esse assunto. É mesmo. E se apresenta aí, né, para nossos telespectadores, né. Sou Luiz Santos Silva, meu nome. Sou um aluno aqui que tem TEA da escola. É isso. Primeira pergunta, né? Assim, para nós iniciarmos, né? No caso, quando você ou sua família descobriram que você tinha TEA, quando que foi que descobriram? Mas foi no ano passado, só que minha mãe já percebeu que ela viu algumas coisas, mas quando ela ia cortando o cabelo, que eu sentia dor. Só que depois que ela descobriu, que ela começou a pesquisar. Começou a pesquisar, né? Aí começou, no caso, os atendimentos, não foi? Que a professora aí, Andrea, quando lá no quarto, ela sempre conversava sobre os netos dela, assim, que tinha que falar sobre isso. Essas coisas, por isso que a gente já ia entendendo um pouco do autismo, só que eu não sabia, eu comecei a me aprofundar depois que eu tive, que eu O diagnóstico, né? também sigo um canal lá, que o nome é Canal Girassol. Fala de um menino que tem autismo nível 1, nível 3 de suporte. Ele já não fala, né? Só que ele tem um irmão que também é, o irmão gêmeo dele, também é. No caso, esse rapaz que você acompanha tem autismo nível 3. 3, os dois irmãos. Os Não, dois irmãos tem um gêmeos. rapaz que não é, só que os dois filhos dele têm Autismo. tem No caso, o seu é nível? nível 1 de suporte. Isso. Como sua mãe falou, né? Quando a gente estava entrevistando ela aqui, esses níveis, né? Se não tiver o tratamento, o acompanhamento, ele pode subir de nível, para o nível 2, nível 3, né? E cada nível que sobe, aumenta a dificuldade na convivência social, né? E no caso aí, esse rapaz que tem 2 filhos gêmeos que você acompanha, tem nível 3 e já não fala, né? Não consegue falar. Você não tem, você é nível 1, você fala muito bem, tanto que nas apresentações ele dá show, aí quando eu passo algum trabalho apresentado, ele dá show. Ele não tem essa dificuldade, né, assim, de falar, né. Mas quando sua mãe começou a lhe levar para os acompanhamentos com os profissionais lá, os psicólogos, qual foi a sensação quando você descobriu que tinha? Você ficou triste, surpreso? Como é que foi? Não, eu fiquei assim, porque eu sei que isso daí é só um transtorno, que tem gente que acha que pode interferir, não sei o quê. Só que isso não interfere em nada. Assim, você já, porque você no caso já estava, já sabia sobre o assunto, né? Não foi uma coisa que lhe pegou de surpresa, né? Foi. Por isso que é bom, gente, nós pesquisarmos, né? Luigi é um aluno e uma pessoa muito curiosa, né? Em relação a isso. Ele tem dúvida de alguma coisa, ele recorre, os pais perguntam. Quando os pais não podem responder ou não conseguem, eles pesquisam junto com ele, que o conhecimento é libertador, né? No caso aí, se tem dúvida de alguma coisa, pergunte para quem sabe do assunto ou pesquise na internet. A internet está aí para vocês pesquisarem, né? Está aí para vocês pesquisarem, né? Agora, no caso, depois que você descobriu o TEA, assim, como é que o TEA interfere na sua rotina diária? Por exemplo, quais são suas dificuldades que você tem no dia a dia? Seletividade alimentar, que assim, eu não consigo comer muitas coisas. Pela textura, né, também, pelo... A boca, assim, não consigo mesmo comer as coisas. Pelo um pouquinho da dificuldade auditiva, com solta-fogos, assim, até lá em casa, com liquidificador que minha mãe usa direto para fazer suco. Ou até o aspirador de pó que ela comprou. Fica fazendo barulhão. Esses barulhos aí, no caso, você tem essa hipersensibilidade, né? Eu até comentei em uma das nossas aulas que existem pessoas com TEA que tem essa hipersensibilidade auditiva tão alta que até para dormir
eles têm dificuldade devido ao barulho da eletricidade que passa nos fios. É algo que a gente, assim, nem imagina como deve ser, né? Deve ser horrível. Porque você falou aí que é mais sons altos mesmo, que nem fogos, liquidificador, maquinários pesados, né? Acho que maquita, furadeira, essas coisas que tem um barulho muito alto. Tipo aquelas máquinas da padaria. Aí Aí no caso, pra você, como é que você faz pra evitar? É sair de perto, né? Dessas. Só tipo, por exemplo, eu saio de noite quando tá fogos, eu tampo o ouvido, quando o liquidificador eu vou pra longe. E também o aspirador de pó eu evito usar, assim. Evito usar, porque minha mãe já comprou e falou pra usar, só que no primeiro dia que eu não consegui, que o barulho é muito alto. Agora, uma das características, assim, das pessoas com esse transtorno TEA, né? É uma dificuldade em interações sociais, né? Por exemplo, eu notei aqui que você não tem dificuldade nenhuma em olhar olho no olho para conversar. A gente está conversando aqui olho no olho, você não está expressando nenhuma dificuldade. Mas em relação às interações sociais, nessa conversa com seus amigos, professores, você tem alguma dificuldade nessa conversa, nessa verbalização? A dificuldade é que entende tudo ao pé da letra. Em relação à figura de linguagem, você não entende, né? A mãe dele até comentou isso na entrevista, que na realidade ela esqueceu de comentar na entrevista, né? Depois ela me mandou um áudio explicando, falando que algumas frases assim, que utiliza figura de linguagem, por exemplo, chutar o balde, tá matando um cachorro a grito, ele vai levar o pé da letra, né? Devido a o TEA, a maioria dos autistas, se não todos, levam ao pé da letra essas coisas, né? Aí por isso que é bom, quando você está na interação com uma pessoa que tem TEA, é você evitar utilizar essas frases, né? Que utiliza figura de linguagem, essas figuras de linguagem, né? Mas em relação à conversa, é só essas figuras de linguagem que você tem dificuldade, né? Você leva ao pé da letra, né? Em relação aos desafios que você enfrenta devido ao TEA, quais são os desafios diários que você enfrenta? O desafio, igual eu falei, da audição, né? Que alguns barulhos altos assim. Eu evito, né? E em relação à sua rotina diária, quais são os desafios? Na minha rotina diária eu faço. Na hora eu vou dar exame de manhã ou de tarde na padaria. Por causa do barulho das máquinas, assim. Aí atrapalha, né? Que vocês não sabem, os pais de Luíde têm uma padaria, né? E ele sempre tá ali ajudando os pais, né? Aí devido a essa hipersensibilidade que ele tem auditiva, os maquinários de padaria, não sei se vocês sabem, fazem muito barulho, né? Aí essa é uma dificuldade que ele encontra, né? Em relação, assim, aos seus hobbies, o que você faz, assim, para se divertir no dia a dia? Eu tento mais me divertir com todas as brincadeiras, assim, também em casa também, eu divirto também. Tem vezes que eu junto todo mundo lá em casa, nós jogamos algum joguinho, que eu tenho vários jogos assim. Jogos assim normais, tipo, dama, dominó. Jogo de tabuleiro você gosta, né? Jogos de tabuleiro eu gosto, sou muito bom também. Em relação a esportes, assim, você pratica algum? Futebol também, não sei se considerar peteca, assim que eu jogo peteca também. E no caso, no futebol, assim, você vê alguma dificuldade? Coordenação motora até assim, pra ter algumas coisas. Sua mãe até falou mesmo que você tem essa dificuldade devido à coordenação motora, né? Ela falou que não sabe ao certo se foi devido ao TEA, porque ela também teve complicações no parto, né? Foi um parto difícil, né? Aí você tem algumas dificuldades motoras, né? Por exemplo, jogar bola. Ela falou que até sobre você conseguiu aprender a montar bicicleta, que foi motivo de muito orgulho para ela. E você agora já tá craque, né? Tá treinando todo dia. Tanto que você até esses dias estava vindo de bicicleta para a escola, parou. Não, tô eu. Tá vindo ainda? Eu vim de bicicleta. Pois é, aí já é um motivo de orgulho para a mãe dele, né? Que a mãe dele falou que via que ele tinha muita dificuldade, tanto que os seus amigos brincavam de bicicleta e você ficava de fora da brincadeira porque você não sabia, mas ele tentou e conseguiu. Não desistiu, né? E conseguiu. E tá aí sobre o futebol também em relação à coordenação motora, né? Que é difícil, você falou antes da gente começar a entrevista que você tinha me falado que sentia algumas dores nas pernas, né? Quando ficava muito tempo ali
praticando esporte de futebol, né? Mas mesmo assim ainda você pratica, né? Que é importante também para você também não ficar parado de tudo, né? Para fazer um exercício também, né? Em relação à sensibilidade sensorial que você falou em relação aos barulhos, né? Altos, aos cheiros, tem algum cheiro de comida, a textura de algumas comidas, né? O cheiro, assim, na verdade, é bem assim. Desde pequeno, minha mãe falava que eu passava lá naqueles lugares lá, onde vende carne, lá no meio da estrada lá de Guaraci, esqueci o nome, como é, que é um fedor, eu não sentia nada. Só senti quase nada de cheiro. Eu sou assim, sempre minha mãe fica com, por exemplo, tem alguma fumaça, assim. Fumaça eu sinto, mas não é tanto, não. Eu sinto pouco. Não sou de ficar sem ar, não, com fumaça, só que fumaça eu sinto cheiro meio. Mas a sua dificuldade mais é na textura dos alimentos, né? Não são todos os alimentos que você consome, assim. Não é nem que você não quer. Lembrando que é aquilo que na entrevista com a mãe dele, Bianca, a gente falou, não é questão que a criança querer ou não, é de não conseguir mesmo. Porque se forçar e tentar comer certo tipo de alimento, faz vômito, se sente mal. É muito complicado, essa seletividade alimentar é muito complicada, né? E também sua mãe falou sobre cortar o cabelo, né? Que você tinha sensibilidade. E qual é a sensação? É uma sensação muito estranha, você tá arrancando o cabelo todo assim. Tá arrancando daqui, ó. Dá o couro todo. É muita dor, né? É muito. E hoje em dia, quando você vai cortar, ainda, mesmo agora que você já sabe, dói ainda? Dói. Muito, mas você corta com que frequência? Uma vez no mês? Não, eu corto uma vez não, eu corto de 15 em 15. 15 em 15, né? Mas é aquele sacrifício, né? Devido à dor, né? Que tipo de apoio assim você recebe de sua família, amigos ou escola? Você se sente acolhido? Sinto. A gente estava até conversando com Bianca, com sua mãe, que por ela ser uma pessoa de mente aberta, ela procurou levar você aos tratamentos e tudo, né? Do Do psicólogo e tudo, os profissionais, né? E não teve a mente fechada em relação, porque tem muita gente que tem preconceito. As pessoas não entendem sobre o que é o TEA, acham que usam termos, é louco, é doido. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um transtorno, pode acontecer com qualquer um. Você pode nascer, não se sabe ao certo ainda a causa mesmo do TEA, mas indícios mostram que são fatores genéticos, né? Por exemplo, os pais podem passar esses genes para os filhos e eles podem ter esse transtorno, né? Mas procurando tratamento, procurando se informar, tendo um acompanhamento com os profissionais, a pessoa vive uma vida normal. O Luigi aqui estuda normal, pratica seus esportes normais, ajuda seus pais normalmente. Tem as dificuldades ali, que todo ser humano tem alguma dificuldade em algo, né? No caso, o fato de Luigi aqui é em relação à coordenação motora, né? Mas a gente percebe que a família dele apoia bastante ele, é muito carinhosa com ele, ama muito ele, e ele também ama, e a família, né? A gente percebe que o Luigi é um rapaz muito bom, assim, é gentil, a gente observa isso, e graças a Deus, né? Que tem famílias que tem muito preconceito, não é o caso da família de Luigi, né? Agora, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que não conhecem o TEA, né? Mesmo com toda a informação que tem aí, que a gente tem à vontade, palestras em alguns lugares que tem, vídeos no YouTube falando sobre, mas tem muita gente que não sabe, nunca nem ouviu dizer o que é o TEA. No caso, se você for descrever para essa pessoa o que era o TEA, você falaria como para essa pessoa? Para falar que tem um transtorno, não interfere muito, só que a pessoa vai ter algumas dificuldades. Como é assim que você dá exemplo várias vezes nas aulas, né? Sobre que tem pessoas que não conseguem dormir por causa disso. Minha mãe até estava comentando que ela viu lá no Instagram, um menino que não conseguia dormir por isso. Ele falou que não conseguia porque mesmo assim era como um barulho irritante da Eletricidade, né? eletricidade. Que parece que a gente acha que não escuta, né? Mas quem tem hipersensibilidade, algumas pessoas que têm o TEA, escuta a eletricidade passar nos fios. É algo surreal, né? Imagine você tentar dormir e você tá escutando esse barulho, né?
é muito difícil, né? É tipo um superpoder desvantajoso, né? É, Luiz até falou nas aulas mesmo, quando eu citei esse exemplo, ele falou, é tipo um superpoder desvantajoso, né? É assim mesmo. Agora, no caso, o TEA afeta alguma coisa os seus sentimentos, como você demonstra? Não afeta não, só sinto a ansiedade, né? Tem vezes que eu sinto crise de ansiedade, sinto Não- falta de ar. Ah, entendi. No caso aí, sua demonstração de sentimentos assim com sua família não afeta em nada. Só que um problema assim que você tem, um desafio que você tem com o TEA, você tem essas crises de ansiedade, né? Em determinadas situações, né? Tensas, né? Agora, me conte aí, no caso, em relação às suas esperanças e sonhos. Quais são os seus sonhos e objetivos para o futuro? São os meus objetivos para o futuro. Assim, o objetivo para o futuro, assim, meu sonho é conseguir viver feliz, seguir um emprego bom, assim. O objetivo, assim, que eu vou pensar ainda no emprego que eu vou ter, que hoje eu trabalho em padaria, né? Lá ajudando lá. Seus pais, né? Talvez trabalhe na padaria, só que também outro emprego, né? Assim. No caso, em relação a você se formar em alguma área específica, você ainda não pensou ao certo ainda não, né? Pensando ainda. Mas está em tempo, você está novo. Você tem quantos anos? 11. 11 anos, está novo ainda. Você está estudando aí, é um ótimo aluno. E, como a gente falou, né? O TEA dele não afeta em nada. Na rotina dele na escola aqui não afeta em nada. Como eu falei, principalmente quando é trabalho apresentado. Luiz dá um show. A gente sente muito orgulho quando a gente passa um trabalho para ele, que ele dá um show, estuda mesmo. E na hora dá uma aula, né? Dá um show, né? Queria agradecer você, Luiz, pela entrevista aqui. Tenho certeza que essa entrevista vai ser de muito ganho para quem está assistindo aqui agora, né? E queria agradecer, né? E eu gostaria que pedir para você falar algo assim para as pessoas assim. O que é que você acha que as pessoas deveriam ter para as pessoas que têm TEA? As pessoas deveriam, a primeira coisa, ter respeito, né? Que tem que pesquisar. Depois, para não ficar, não entender, só que as pessoas ficam tendo com preconceito, né? Também. Ah, porque é doido, não sei o quê. Não é, não. Isso é só um transtorno. É só um transtorno, né? Transtorno. E uma coisa também que eu gostaria de falar é que as pessoas devem ter mais empatia, né? O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E, como o Luiz falou, né, pesquisem sobre o assunto, assistam um vídeo falando sobre o assunto. Você vai ver que não é nada demais. A gente está aqui, né, com uma pessoa aqui que é a prova viva disso, né? Tem TEA, mas não interfere em nada na rotina diária dele, assim, tão que atrapalhe totalmente. Tem suas dificuldades, como qualquer pessoa tem suas dificuldades no seu dia a dia. Em relação à rotina dele na escola, que não atrapalha em nada, como eu já disse várias vezes, né? E que vocês precisam ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, né? Gostaria de agradecer aqui. Valeu. Até mais, pessoal. Até mais, até a próxima.